Sejam bem-vindos a mais um Cast Life. Hoje um convidado muito especial. Ele é professor de canto e músico. Hoje a gente está aqui com Wesley Moreira. Valeu. Muito bom, muito bom. Seja bem-vindo aí. Obrigado, irmão, obrigado. Aqui comigo a gente está também com o Léo Campos, com o diácono Rodrigo Guedes e o Luiz Júnior, que vão estar falando com a gente também, beleza? Então tá bom. Wesley, muito prazer aí mais uma vez estar com a gente. Vamos conversar um pouco aí sobre a sua história, né? Sobre o seu chamado aí, que é o professor de canto, música e tal. E vamos começar falando disso então, né? Quanto tempo você trabalha com isso? O que você faz para sempre estar aí na ativa? Conta pra gente. Cara, eu trabalho com música, voz e alguns instrumentos já fazem 12 anos. 12 anos. Comecei na igreja, assim como a maioria dos músicos, dando aula na igreja também. E desde então eu dava aula de canto, algumas escolas e tal na igreja também. Aí eu conheci a internet e comecei a dar aula na internet. Aí inevitavelmente comecei a lançar treinamentos, fazer cursos. Hoje eu trabalho com isso, fazendo conteúdo para Instagram, YouTube, cursos que a galera conhece da Hotmart, etc. Esse é o meu trabalho hoje. Você é focado só nisso hoje? Hoje, principalmente. Tem uma turma presencial, mas é a minha única turma presencial. E o resto é tudo online. Que é aqui em Lifehouse, inclusive, é aqui, né? inclusive, exatamente. Legal. Então você começou a cantar na igreja? Você cantou primeiro? Tocava primeiro? Qual que você... Eu comecei a cantar primeiro, mas um grupo de jovens, né, mocidade ali, enfim. Eu converti na igreja presbiteriana. E aí tinha uns grupos ali e eu ficava ali junto com a galera. Nada, não destacava em nada, não tinha voz pra cantar, pra tocar, não sabia tocar nada. E aí chegou um pastor novo na igreja, ele tinha uma enteada, né? A pastora tinha uma filha. E ela começou a me ensinar teclado. Aí eu comecei a pegar umas notinhas ali, com a mão direita tocava uma nota, com a esquerda outra, e fui aprendendo. E aí só que, num outro dia ela começou, por exemplo, um dó. Você toca o instrumento? Toco. Por exemplo, ela... Na mão direita fazia um Mi e na mão esquerda aqui o Dó, né? Fazia a tônica aqui. E aí outro dia ela falou pra mim, Wesley, você pode fazer também um Sol aqui. Aí eu calculei, opa, pode fazer Mi, Sol, e se eu fizer os dois juntos? E se eu fizer o Dó também? Aí eu comecei a pegar o teclado, meio assim, entendeu? Você foi construindo? Falei, cara, que legal. Na minha cabeça tava descobrindo coisas, mas pô, não tem nada de descoberta. Pra mim era, entendeu? Aí comecei a tocar um pouquinho de instrumento também e foi assim. Não, mas era a tua musicalidade já florando, né? Porque foi curioso, porque eu não tinha ninguém na casa que tinha algum tipo de musicalidade, fui mesmo sozinho, assim, e tal. Que legal. E você se converteu nessa igreja? Me converti na presbiteriana. Antes de começar a cantar, antes de começar a tocar, eu só ia com minha mãe na igreja ali e tal, eu tinha meus 11, 12 anos mais ou menos. Antes disso eu já ia, mas eu não tinha aquele contato com Cristo, nada, não, sabe, aquela vontade de servir a Cristo, conhecer, não tinha. A partir dali, dos meus 11 anos, comecei a frequentar e querer estar na igreja. Que legal. E onde que você nasceu? De onde você é? Eu nasci em João Molevade, Minas Gerais, que é próximo a BH ali, enfim, ficar 1h30, 2 horas de Belo Horizonte. Com os meus 6 anos de idade, isso em 2002, 6, 7 anos de idade mais ou menos, eu fui para São Paulo. Aí eu cresci em São Paulo. Vivi 20 anos da minha vida em São Paulo e essa igreja, inclusive, onde foi meu começo de caminhada com Cristo, foi em São Paulo. Foi em São Paulo? É isso aí, Que legal. Desde então, nunca mais saí. Nunca mais saí da igreja, nunca mais. Desde então. Isso é bom, isso é importante. Então, beleza. E me conta uma coisa, com quem você já participou aí ou deu aula para alguém conhecido, no meio evangélico? Cara, quando eu fui para São Paulo, a gente foi para a cidade de Ibiúna, que fica próxima a Sorocaba, acho que... Eu ouvi falar Sorocaba? Acho que é interior de São Paulo? Interior de São Paulo. Essa cidade que chama Ibiúna, onde eu cresci, fica 1 hora de São Paulo, mas já é interior, é considerado interior. Lá é concentrada uma base missionária do Giovanni Si, acho que você conhece também. Giovanni Si, grupo de teatro? Teatro, musical e tal. E lá é o centro da arte musical ali de São Paulo. Todo mundo vai pra lá, viaja. Tinha um evento que chamava Encontrarte lá. E eu ficava, que incrível, que legal, são incríveis a galera e tal, são muito bons, eles são gente boa pra caramba. E a gente ia lá, ficava impactado, mensagem, era muito profundo para um artista, sabe? Para o músico da igreja, que faz arte, canta, dança, teatro, etc. A gente começa a ver isso lá dentro, a gente vê de outro nível, sabe?
pô, eles são intensos demais. E mesmo sendo tão bons tecnicamente, eles são cheios da presença de Deus, da unção. E às vezes a galera da igreja tem essa separação. Pô, quanto melhor o músico, não. Tá errado, tá ligado? Isso é um ponto importante, né? Entendeu? É um ponto E aí a interessante. gente começou a ver, cara, não, eles são bons e são cheios da presença de Deus. Então eu ia lá direto e tal. Mas um belo dia eles me convidaram pra dar aula lá. Aula de técnica vocal. E eu, pô, como assim, cara? Eu era super amador, né? Tava começando. E eu rejeitei. Eu neguei, não aceitei ir pra lá. Só que me deu aqueles 5 minutos. Falei, meu Deus, não posso perder essa oportunidade. Tem que aprender e tal. Aí eu liguei de novo, mandei mensagem, tinha ligação. Na época não era nem muito WhatsApp, nem nada. Falei, não, aceito sim, quero e tal. Eles falaram, beleza, então vem aqui semana que vem. Graças a Deus não tinha nenhum outro professor da cidade de canto. Eu era o único. Por isso que eu fui, entendeu? No início. Exatamente, Deus queria, enfim. E lá, conheci PG, conheci a Soraya Moraes, conheci a Demar de Campos, uma galera. Comecei a me conectar e fazer alguns projetos com a Soraya, por exemplo, no musical, que eu trabalhei no início. Eu dirigi algumas coisas dela ali e tal. A Jéssica Augusto. Pô, uma galera. E foi a partir dali que eu comecei a trabalhar com esse povo aí. Que legal. E você dirigia como, assim, você dava, você separava papéis, vozes, como é que era? Eles me chamaram para dar aula de técnica vocal, canto mesmo, para atores. Então o intuito era eles cantarem no musical. Eles melhorarem, musical, exatamente. Eles têm as peças e tal, e eles cantam. Então tinha que criar as harmonias ali e tal. Então eu ajudava eles nos ajustes vocais. Então, por exemplo, tinha que fazer um personagem nordestino, mas é uma senhora de 65 anos. Então a gente tem que achar o som parecido de uma personagem desse tipo, entendeu? Olha, Com essas características. Precisa fazer um vilão, por exemplo, mas esse vilão é meio bobão, por exemplo. Ele não é um vilão sério, bravo, por exemplo. Ele é um vilão meio assim, por exemplo, entendeu? Então a gente tinha que achar os ajustes ideais. Então tinha que ensinar eles a encontrar e tal. E aí, por exemplo, a gente também trabalhava nas divisões de vozes dos musicais. Então eram grandes corais e tal nos musicais. E eu fazia também esse trabalho ali auxiliando. Não era eu que escrevia os arranjos nem nada, mas eu ajudava nos ensaios principalmente. Me mandava o arranjo, já construía, colocava um dedinho ali, ajustava uma coisinha ou outra e ensaiava com a galera. E era isso. Mas quantos anos você tinha nessa época? Cara, quando eu comecei ali, meu Deus, tinha... Mais ou menos, só pra... 20 anos, mais ou menos. Nossa, novo, né? Tenho 29 agora, então faz um tempo. 19, 20 anos, por aí. Que legal, cara, que legal. E daí aí você pegou a primeira aula com eles lá e não parou? Pois é, eu já tinha um aluno ou outro, uma escola ali que eu atendia na cidade de Ibiúna. Só que, inevitavelmente, né, as coisas aconteceram ali. Eu dava aula nesse Encontrarte, que era uma vez por ano. E aí, pô, era tipo milhares de pessoas, 5, 6, 7, 10 mil pessoas, assim, no mesmo ambiente. Era um grande sítio enorme, uma chácara enorme. E era legal, a galera me conhecia, pegava o Instagram, seguia e tal. Antigamente tinha muito aquele negócio de localização, que você via quem tava na localização, você conseguia seguir todo mundo lá, ouvia as pessoas. E as pessoas me achavam por causa disso, né? Por causa dessa maneira. E aí eu comecei ali no Giovannici, inevitavelmente começou também a acontecer as outras coisas. Legal. E você chegou a participar de alguma peça deles? Na primeira peça que eu ia participar como ator e cantor ali, Deus colocou na minha frente uma situação. Conheci minha namorada, a gente ficou noivo. E ela é de Curitiba. Que a gente gosta de história de casal, Meu Deus do céu. Olha só, foi muito legal essa época. E só minha esposa sabe, eu falo poucas vezes, porque, enfim, tem como chegar pra uma pessoa do nada contar minha história, né? Não, aqui é pra isso. Mas, tipo, a gente namorou 1 ano à distância, eu vinha pra cá, cada 15 dias, 20 dias mais ou menos em Curitiba, aí fazia um trabalho outro, dava uma aula outra, e voltava pra São Paulo. Ficava, sei lá, 3 dias aqui, e ficamos nesse tempo, assim, meu, difícil pra caramba, ela longe, eu longe, aquele início de namoro, meu Deus, aquela saudade que se morre e tal. Enfim, não que não tenha hoje, mas você sabe o início. Sim, o início parece mais intenso. Você tá com um mundo novo e tal, enfim. E aí, 1 ano nesse processo, eu fiz prestei um vestibular para uma faculdade de licenciatura em música e a outra de fonoaudiologia, que eu queria passar e tal. E aí eu ganhei bolsa para as duas. Em contrapartida, aliás, paralelo a isso também, eu estava
eu tava trabalhando no musical Rua Azusa, também de Giovannici, um dos musicais mais famosos deles, que até já saiu de cartaz, mas ficou Azusa. 3 anos, 4 anos mais ou menos. Ademar de Campos trabalhou, Soraya Moraes, Jéssica Augusto, foi ali que a gente começou a fazer projetos. E aí, conta a história do avivamento na Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, paralelo a isso também ao povo negro e o branco, né, apartheid e tal, aquela história toda, então aquela luta principalmente para o negro se posicionar na sociedade como uma pessoa comum. Então conta muito essa história. E eu, como cantor e professor, lá na peça, eu era um cantor negro, iria participar. Só que aí eu tava nesse passo, meu Deus, eu ia pro Azusa, ia pra faculdade de fonoaudiologia ou de música, ou vinha pra Curitiba pra casar com minha esposa. Nossa. Falei, meu Deus, isso é que eu faço minha vida. Aí, Jesus amado, vou casar, vamos embora. Aí eu vim pra cá. E aí sim, foi a melhor escolha que eu fiz. Inevitavelmente, assim, Deus prepara tudo, porque tudo aconteceu depois da Lincoln, né? Tudo. E curioso, essa faculdade de licenciatura em música é o NASP, lá de São Paulo, onde saem os grandes cantores da Adventista, principalmente. Vocal Livre, Leonardo Gonçalves. Pô, a galera lá. Eu ganhei uma bolsa parcial. Você conhece Vocal Livre? Eu conheço o Leonardo Gonçalves. Leonardo Gonçalves. É um grupo também bem famoso, um dos coros vocais bem famosos do Brasil. Vocês conhecem, pessoal, o Vocal Livre? Não, eu não. Vão conhecer, vocês vão pesquisar lá. Vocal Livre, eles são demais mesmo. Enfim, e aí queria estar lá pra estar junto com eles, quem sabe um dia entrar no coral e tal, quem sabe. Mas enfim, aí eu falei, não vou perder essa oportunidade. Mas aí tinha um cara do coral que ele tava me ajudando a fazer eu ganhei bolsa parcial, só que tinha que trabalhar lá para poder pagar o resto da faculdade. Ele tava conseguindo um emprego para mim, tava me ajudando a conseguir um emprego, onde eu trabalharia, e esse dinheiro ia direto para a faculdade, ou seja, eu ia morar lá sem precisar pagar nada, enfim, bolsa 100%, basicamente. E aí, anos depois, vim pra cá, casei com minha esposa, as coisas aconteceram, aí depois disso eu e ela começamos a trabalhar com a Isadora Pompeu, aqui em Curitiba mesmo e tal. E aí hoje eu tenho contato com eles, do pessoal do Vocal Livre, faço um trabalho ou outro, uma coisa ou outra lá com uma pessoa ou outra. Então, eu tava lá atrás, na indecisão, se eu fico lá pra fazer esses trabalhos ou casar. Casei e ainda Deus me deu aquilo que eu queria. Exatamente. Que legal. E você conheceu tua esposa, ela era da mesma rede de igrejas? Ela era de alguma igreja? Não. Na nossa época de adolescente, a gente, tipo assim, descobriu o WhatsApp. E aí tinha WhatsApps de temas, né? Hoje em dia a gente não aguenta mais ver o WhatsApp. Pô, grupo, vai cair embora e tal. Mas antes não, a gente entrava em grupos de cantores, de música, de igrejas, enfim, um monte de grupo. E a gente encontrou grupos de cantores. Eu encontrei um grupo, me colocaram lá e tal. E era todo adolescente, ficava cantando, fazendo melisma o dia todo. Ah, é? Nossa! Não tinha nada pra fazer na vida, tipo assim, já trabalhava, mas era super novo, ela também, o pessoal. Legal. Tinha pessoas do mundo todo, vários lugares do Brasil e de outros países também. E aí ela cantou lá, eu entrei no grupo, eu não cantava, não sabia fazer melismo, fazer muita coisa. Já dava aula, mas era meu início. Mas ela sempre cantou muito bem. Daí ela cantou, mandou um áudio lá cantando uma música, não lembro que música agora. E ela cantou, falei, meu Deus do céu, eu nunca tinha ouvido uma pessoa cantar tão bem. De verdade, falei, meu Deus, quem que é? Mas assim, não aconteceu nada, só falei, que incrível. Aí ficou ali, que legal e tal. Passou muito tempo disso, a gente começou a conversar, seguir no Instagram, conversar no Facebook. Mas ela é uma pessoa muito assim, sempre foi muito reservada. Às vezes eu curti uma foto, beleza. Às vezes eu comentava assim, nossa, muito linda, tava na foto. E aí tinha um monte de comentário da tia, da prima, da mãe, não sei o quê. E o meu, ela ignorava de todo mundo. Beleza, entendi, né, o jeito dela e tal. Aí passou, sei lá, uns 5, 6 anos. Eu vi que tava aparecendo o status do WhatsApp dela no meu. Aí eu pensei, ela salvou meu número. O que aconteceu? Porque pra aparecer só com o número salvo. Daí foi bem na virada de ano de 2017 pra 2018. Ela tava eu lembro do vestido azul, a maquiagem rosa, no cabelo cacheado e tal. Ela tirou uma selfie assim de final de ano. Eu falei, nossa, você tá muito linda, só isso. E ela falou obrigado. Eu falei, ela nunca falou nada, velho. Se ela falou obrigado, tá ligado? Aquele o Greg falando pro Chris, nossa, ela tá tão na sua, entendeu? Cara, aí nossa, já começou já, né? Começou ali, cara. Daí eu falei, ela falou obrigado. Aí eu falei, de nada. E aí, tudo bem, como é que tá o final de ano? Aí começou a conversa ali e tal, não sei o quê. Mas nesse tempo, não aconteceu nada de relacionamento. Foi uma amizade muito legal, muito intensa. E eu sabia muito da vida dela, do propósito de vida da igreja, da família.
em assim, uns 2 meses. Isso de janeiro até meio de fevereiro, mais ou menos, final de fevereiro. E aí eu falei, cara, que massa, a gente se identificou muito, sabe? Muito, intensamente, assim, foi muito de Deus, foi propósito de Deus mesmo. E aí os mesmos sonhos, as mesmas vontades, os mesmos desejos, ela queria ir pro mesmo lugar. E assim, sem pensar, cara, vamos criar um relacionamento e aí vamos consultar um outro pra ver se é o mesmo lugar. Não! Os objetivos Casava, já, entendeu? casaram. Uhum. Eu falei, nossa, que legal e tal. Aí começou a surgir uma saudade, pô, de falar um com o outro. Aí ficava, pô, não responde meu WhatsApp. Pô, não tá falando comigo o que tá acontecendo. Aí ficava esse negócio. Aí, paralelo a isso, olha como Deus tem os planos dele ali. Eu falo com a galera, Deus é doido, cara. Mas ele tem um jeito dele, assim, que a gente não consegue entender. Como tinha muitas pessoas desses grupos e cada um era de um estado diferente, lá em São Paulo a gente marcava alguns encontrões. Tipo assim, vamos pra igreja Adebras, por exemplo, lá. Aí é cada um de um lugar, tal, se reunia na igreja, se conhecia e tal. Era bem legal, porque eram amigos online, mas nunca tinha se visto. E ela nunca pôde ir porque é de Curitiba. E o pai dela super rígido, muito rígido. Não podia nem ir pra outra cidade sozinha. Eu falei, não, imagina, vai pra São Paulo? E, Que igreja que ela era? Da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, o pai. Assim, nossa, assembleiano, assim, eles são ainda, enfim. Hoje eles são minha família, né? Casei. Ele foi muito resistente, mas casei, sogrão. E aí, aí a gente marcou um encontro em São Paulo, foi uma galera, foi bem legal, a gente cantou, criou um coralzão na rua, assim, de violão. Nossa, foi muito massa, muito legal. E aí, um tempo depois a gente falou, vamos marcar mais um encontro aqui em São Paulo? E ela, nossa, queria muito, a gente já se conhecia todo mundo dos grupos, tipo, uns 4, 5 anos. E ela nunca pôde ir. E a gente falou, gente, vamos dar um jeito de ir em Curitiba, quem for da região do Sul ali, do Paraná, vamos se reunir lá. Quem for de São Paulo, pega um busão aí. Na época tinha como chama? Tinha um negócio do governo. Você pegava ônibus gratuito, só pagava tipo, bilhete premiado. Um negócio assim. Uhum. Eu falei, galera, dá um jeito aí, tal, vê esse negócio. Um outro conseguiu. E aí vinha pra Curitiba pra poder a gente se reunir aqui e tal. Só que eu não ia precisar porque eu já tava fazendo um evento lá em Minas Gerais e o contratante precisava me levar, trazer de volta. Aí ele perguntou, pra um destino é São Paulo mesmo? Eu falei, não, destino é Curitiba. Aí ele comprou a passagem. Então o primo já tava reservado, entendeu? Tava certo. Reservei o hotel aqui, era, sei lá, 5 dias de hotel mais ou menos. E aí tudo certinho, a gente no grupo ali, pô, o grupo com, sei lá quantas pessoas. Não lembro. Mais de 100, assim? Mais de 100. Cara, o grupo com mais de 100 pessoas. E aí, todo mundo assim de início, vamos. Aí no fim, só 4 pessoas falou que vou, beleza. E aí fechou, vamos então, na semana, galera, então a gente vai encontrar qual praça e tal, qual lugar, qual shopping, não sei o quê. A gente combinou até no Shopping Estação. A gente pesquisou e tal. E aí a Fran falou, vamos no Shopping Estação então, um lugar legal pra encontrar. Mas olha o que aconteceu, todos cancelaram. Só eu vim pra cá. Só eu. Pô, péssimo, né? Pô, eu tava gostando dela. E ela também, nossa, que péssimo, que ruim. Nossa, vou ter que ir. Passagem tava comprada, hotel, meu Deus. Enfim, eu vim. E aí a gente tava no shopping mesmo, se encontrou ali, ela morrendo de medo. Ela falou pra mim depois, nossa, tá morrendo de medo. Não conhecia você direito, só conhecia da internet, nunca te vi. Entendeu? Não sei se você era um doido da internet, sei lá e tal. Eu falei, não, sou eu mesmo e tal, enfim. Aí a gente conversou lá e tal, no shopping. No dia seguinte, isso foi numa sexta-feira. No dia seguinte, ela tava meio receosa ainda, ela ia turistar comigo, mas levou o irmão dela. A gente ficou o dia inteiro lá com o irmão dela, no outro dia também e tal. Aí só no último dia que a gente pegou o Tour Curitiba, sabe aquele busão vermelho e tal, que dá um tour. Aí a gente comprei pra ela e pra mim, a gente deu uma volta e tal. Aí eu falei, eu já tinha falado pra ela, gosto de você e tal, queria conversar e a gente pensar em alguma coisa pra gente poder estreitar um relacionamento. E ela, não, você é de longe, você mora em São Paulo, como é que a gente vai fazer? Aí eu falei, não, vem pra cá, a cada 15 dias a gente dá um jeito. Ela, não, capaz. E é capaz em Curitiba, né? Ela, capaz. Capaz. E aí, ela nunca tinha se relacionado com ninguém. Ela nunca tinha beijado ninguém. Eu sou o primeiro dela em todos os aspectos mesmo. Eu falei, cara, ela pensou, como que eu vou me relacionar com um cara que é de outro estado, de outra cidade? Eu não conheço a família dele. E aí ele pode vir, beleza, vem uma vez, a gente beija, não sei o que e tá, depois vai embora, nunca... E aí, não, eu tô guardando, meu relacionamento, meu coração pra pessoa que eu quero casar, e, enfim. E aí eu falei pra ela no último dia, Fran, a gente vai orar. Você não quer que você me responda nada agora, você vai orar, eu fui desse jeito, você vai orar, eu vou orar, se qualquer pessoa te elogiar, você vai ignorar também, beleza?
E tal. E aí ela falou, não, tá bom, vou morar e tal. Nesse dia vou morar, antes de a gente orou junto mesmo, antes de pegar o ônibus. E aí a gente, pô, que legal. Diferente, sabe? A gente não ficou com... Ela não ficou com medo, nem eu com medo. A gente ficou, não, eu acho que... Acho que Deus confirmando algo, sabe? Porque foi diferente de qualquer relacionamento que eu já tive, ou que ela também pensou em ter alguma coisa. Uhum. E aí eu fui pra São Paulo, e a gente conversando todo dia, falei, meu Deus, tem que voltar logo pra São Paulo, voltar logo pra Curitiba, voltar pra Curitiba e tal. Mas paralelo a isso, as minhas coisas lá em São Paulo começou a parar de dar certo. Deus foi fechando portas e coisas assim. E tudo estava acontecendo normal, normal. Eu tinha uma escola lá, e era a escola que mais tinha alunos na cidade. Falei, meu Deus, os alunos estão indo embora, os professores estão indo embora. Do nada, o dono da sala lá, do prédio, né, da casa, falou, olha só, o aluguel na época era R$1.000 mais ou menos. O aluguel agora vai ser 3.000, tá? Falei, Nossa, que do você nada. quer? Meu Deus do céu, cara. Falei, o que eu vou fazer da minha vida, enfim. Do nada, aumentou a 300%, 200%. Muito, muito. Mas eu entendi porque ele fez. É um negócio comercial, porque o espaço era bem grande, era uma parte que eu alugava. Ele queria alugar inteiro para uma faculdade que ia ter um polo ali, um espaço ali. Era uma casa, mas era legal e tal. E aí ele falou, pô, eu vou cobrar mais caro dele. Se ele quiser, ele paga, mas se ele não quiser, a faculdade vai pagar. Entendeu? Não tinha contrato nem nada, enfim, tudo certo. Eu falei, não, vou entregar e tal. Ele falou pra mim no meio do ano, no final do ano. Eu falei, não, entrega no final do ano e ano que vem já você pode fazer o que você quiser. E foi esse momento onde passei na faculdade e tal. E eu já tava namorando com a Fran, ela aceitou, vim pra Curitiba de novo, pedi ela namoro. Ela falou, não, você vai ter que ir lá na casa do meu pai. Eu sabia que o pai dela era rígido, mas eu falei, meu Deus, já tenho não, já sei do não, já. Mas eu já trabalhava com vendas, né? Já trabalhava com um pouquinho de copy. Eu falei, nós já tem um texto pronto, as objeções aqui pra quebrar. Eu falei, não, tudo bem, beleza, mas isso, não, eu volto em breve pra fazer um remarketing, brincadeira. Já tinha tudo ali. E aí ele aceitou, só que ele, isso, mas ele pegava meu pé. Mas deu certo, casamos e estamos aí. Quanto tempo vocês ficaram namorando? 2 anos exatos. A gente começou a namorar no dia 6 de março e casamos de 2018. Casamos dia 6 de março de 2020. Que legal, hein? É Oi, isso aí. Deus abençoe mesmo, hein? Deus abençoe, cara. E você, igual você falou, né? Foi fechando as portas e acredito que foram abrindo aqui também, né? Foi exatamente isso, a troca, sabe? Só que quando você não vê o depois dos planos de Deus, você fala, será que é isso mesmo? Será que é só uma coincidência ou coisa da minha cabeça? Porque, como eu disse, é interessante, né, pra gente. Qualquer pessoa, pô, não, tá ok, tá bonitinho aqui. Por que trocar? Então eu tive que ter um passo de fé mesmo. Ela fala, brincando contando essa história também. Falou, Wesley teve muita coragem, pegou as 5 mochilas dele lá, o violão veio embora. Não tinha nada. Eu aluguei uma kitnet aqui. Só que esse meu passo de fé, cara, fez com que Deus abrisse as portas aqui pra mim, entendeu? Quando eu vim pra cá, eu falei, eu sou contador, eu me formei, eu tenho um paralelo, minha vida é muito longa, tem muita coisa. Tem um paralelo Ali, aí. Porque você falou que entrou na faculdade de fonoaudiologia. Então, isso já foi aqui. Ah, já era aqui, já. Então é que eu prestei vestibular lá pra São Paulo, passei, só que eu não entrei porque eu decidi vir pra cá. A gente já tava namorando há um período, há uns 8, 9 meses. E aí eu ia participar do Azul e tal. Eu falei, cara, não, vou pra Curitiba porque aí a gente ia noivar, ia começar uma vida aqui e ia casar. Agora entendi onde esse cachorro ali. Entendeu? Uhum. Exatamente. E aí nesse tempo também, nesse 1 ano que a gente tá morando, as coisas foram fechando lá e as portas abrindo aqui. Só que eu não conseguia ver claramente que era uma porta aberta aqui. Era só uma... É igual, por exemplo, Deus falou com Pedro, cara, põe o pé na água. Meu, mas e aí, pra eu chegar até aí andando na água, cara, que doideira. Não põe o primeiro pé, acredita que você vai andando o resto. Aí Pedro duvidou e caiu. Se eu tivesse duvidado, não tivesse vindo pra cá também, seria a mesma coisa. Ia submergir lá em São Paulo. Ia dar tudo errado. Depois eu vi coisas dando errado lá do mercado musical, por exemplo. Fechando portas pra muita gente. Mas pra mim funcionou aqui, porque eu saí. E aí eu vim pra cá, eu falei pra ela, olha, se precisar voltar pra contabilidade, que eu trabalhava no escritório, eu falei, cara, eu trabalho, dou um jeito, mas enfim, a gente vai dar um jeito, vai se virar, Deus vai abrir portas de alguma maneira. Aí eu fui em todas as escolas de música lá do centro, lá tem uns panfletos assim que a galera deixa, eu peguei todos, um bolo assim, ó, de tudo, de escola, de empresa, de estúdio, de tudo. Pra pegar os e-mails, pegar o WhatsApp e já fazer o meu... mandar mensagem ali, eu sou professor de não sei o que e tal, produtor, etc, vou fazer tal coisa. Mas não precisou, porque na mesma semana que eu vim pra cá, olha que louco, vim pra cá, os alunos que eu tinha aqui, já era paralelo, né, uns lá em São Paulo,
outros aqui. Todos aqui também foram embora. Eu falei, meu Deus, isso aqui que eu fiz a minha vida, cara. Mas nessa semana, um estúdio aqui em Curitiba entrou em contato comigo, não sei como, eu não sei mesmo por onde ele me chamou, porque eu não era conhecido aqui, não faço ideia. Ele me chamou, Wesley, você quer dar aula aqui no meu estúdio? Eu falei, não estou procurando agora um lugar para dar aula, eu quero montar meu espaço aqui. Aí ele falou, não, é isso mesmo, te cedo uma sala aqui, você traz seus alunos aqui e faz seu negócio, entendeu? Eu falei, poxa vida, como assim, cara? Cara, foi assim, o cara me chamou no Instagram ainda. É o do Instagram... nada de Deus, né? Igual o pessoal fala, né? Do nada de Deus. Do nada de Deus. Claramente, assim. A Fran não conhecia, ele não conhecia a gente. E assim, ele falou que via alguma coisa no Instagram. Mas, tipo, meu Instagram na época eu tinha, sei lá, 6, 7 mil seguidores. Era nada, sabe? E aí ele me chamou, viu o espaço, que legal e tal. Pagava pra ele uns R$600. Era menor que em São Paulo ainda. Lá era 1.000, que era 600. E tinha meus alunos lá. E aí a Fran mesmo falou, Wesley, aqui em Curitiba, cara, nunca vi assim um professor assim, crescer e tal, tem muitos alunos e o negócio acontecer, porque assim, o mercado musical, ela falava pra mim, que em Curitiba não acontece muito, é mais São Paulo, então, será que você vai vir mesmo e tal, será que é bom mesmo? Ela tinha medo de eu vir e dar errado, né? Aí eu falei, amor, vamos que vamos, aí foi isso que eu falei pra ela, se precisar dar aula, trabalhar no escritório de contabilidade, eu vou, não tem problema. Só que aí as coisas começaram a crescer, assim, cara, tinha, sei lá, 40, 50 alunos e grupos e cancelava aluno, falei, cara, não tem horário, tipo, fechava a agenda, era louco, doideira. Mas daí nessa época a Fran, ela dava aula com você também, porque ela era cantora, né, também. E como que ela chegou pra trabalhar com você, ou como ela faz hoje, né? Então, ela cantava em eventos, em casamentos, só que o pessoal da igreja, amigo, parente... Ela não tinha... Não cobrava, sabe? Pra trabalhar com música. Ela nunca aprendeu a cobrar trabalhar com música. Aí eu cheguei pra ela... Amor, Fran, não. É seu trabalho, você tá ensaiando, tá estudando. É parente, mas o parente vai pagar 2, 3 mil reais pra docinho, pra bolo, pra vestido. Por que ele não pode pagar pra você um valor ali de um cachê pra você cantar, pra você tocar? É seu serviço. Você vai ensaiar, vai estudar, vai não sei o que, não sei o que. Ela falou, mas não sei o que. Eu falei, quer saber? Vamos fazer um casamento. Tá só fazendo um casamento comigo. Eu já tinha fechado um casamento. E aí eu trouxe ela pra fazer dueto comigo. E aí eu fazia só piano, cantava uma música ou outra, mas o forte, eu já tinha uma empresa de casamento, aí fechei ela em São Paulo, trouxe ela pra cá. E era mais instrumental, violino, sax e tal. Nesse meio do caminho, ela cantou comigo num casamento, eu já tava aqui, e a gente gostou. Falou, que legal, fazer dueto e tal, a gente gostava de cantar junto, cantava só na igreja, mas a gente começou a fazer em casamentos assim, aí um ou outro chamou, a gente postou no Instagram, e começou a acontecer. Criamos uma empresa chamada Bestpar, que inclusive encerramos ela 2 semanas atrás. Pra você ter ideia, porque a gente migrou pro digital de uma vez e hoje ela não faz mais sentido, sabe, pra gente. Não fez mais sentido o modelo de negócio e tal. Só que por um tempo foi muito bom pra gente. As pessoas começaram a conhecer a gente e por nós sermos cristãos, as pessoas da igreja, o público cristão começou a chamar a gente pra fazer casamento cristão. Então a gente cantava os nossos louvores, essas músicas ali e tal. Era bem legal, bem legal. E nesse meio caminho, eu falei, Fran, a gente vai ter que trabalhar a operação aqui. Porque ela vai ter que cuidar de uma parte ou de outra, porque a gente não estava dando conta também. Chegou uma época de fazer 5 casamentos no mesmo final de semana. Nossa. Um sexta, 2 sábados, um domingo e outro segunda à noite, pra você ter ideia. Teve gente que mudou o casamento de domingo pra segunda pra gente cantar. Muito doido mesmo. Aí vocês precisavam se organizar, né? Era muita coisa. Porque antes eu conseguia dar conta. Fazer chamar o cliente, atender, tirar as dúvidas, e montar repertório, ensaiar e tal. Só que chegou uma hora que eu não consegui mais. Aí, amor, vamos fazer junto aqui. Em contrapartida, ela sempre estava comigo nas aulas, né? Ele estava dando aula de canto e tal. E ela pegava um negócio ou outro, ela começava, é isso, tal, não sei o que, é isso aqui. Aí eu vi, opa, que ela estava pegando, que eu sabia ensinar, ela sabia fazer. Eu sabia ensinar. Ela começava a explicar o que ela estava pegando ali e tal. Nesse meio do caminho, a gente pensou, vamos fazer o workshop junto? Então, como que faz? Eu começo, tá? Porque ela é meio tímida, ela é mais tranquila assim e tal. Eu começo, no momento específico, eu te chamo, você entra, entendeu? E a gente combinou de ser meio assim, fazer juntos os trabalhos, as aulas, e ela ser tipo um host, sabe, do podcast? Tá aqui, por exemplo, você vem aqui, complementa e tal. Então ela entra assim, num tema, explica e tal. Aí foi assim que a gente começou a dar aula e fazer workshops e aulas juntos, entendeu? Foi dessa maneira. Legal.
Gente, não se esqueça de deixar o seu curtir aí, se está gostando da conversa, compartilha a live, compartilha a estreia com a gente, esse vídeo. E nos segue nas redes sociais, já a gente vai deixar teu arroba já, então. Meu Instagram, Wesley Moreira Voz, YouTube também, todas as redes sociais. Pesquisa Wesley Moreira Voz, se encontra lá. Show de bola. Muito massa, papo. Muito massa. E me conta uma coisa. Hoje, então, tua estrutura, igual você comentou, é 100% online. 100% online. A única a aula que você tem, a única turma, né, que você tem é aqui na Lifehouse. Exatamente. Quando é que você começou ela? A turma aqui Aham. foi em julho desse ano. Eu já trabalhava com bastante turmas aqui em Curitiba. Eu comecei a trabalhar com turma quando eu vi que minha agenda estava lotando. Eu falei, vamos dar aula em dupla, trio, 4, 5, 6, 7. Aí teve uma turma que me pediu para ensinar a trabalhar um grupo vocal deles lá. Vamos trabalhar a divisão de voz. Eu já ensinava, já fazia dessa maneira em São Paulo. Só que, como eu não sabia se as pessoas tinham muito interesse aqui e tal, nunca abri para ensinar isso. Aí eu comecei a juntar algumas pessoas ali e tal para funcionar, ensinando divisão de voz. E aí, pô, tinha época que eu tinha, sei lá, 70 alunos por semana, assim, nas turmas. Falei, que legal e tal. Só que aí, paralelo a isso, eu fazia no digital. Só que eu tinha muito aluno presencial. E realmente cansa muito, sabe? É muito desgastante, assim, mesmo que fisicamente eu não canse tanto, mas emocional e psicológico. Porque eu tenho que estar atento ao máximo de vozes possíveis. Tá focando ali, ouvindo cada coisinha. Tipo, a galera ali tá cantando, eu tenho que ficar observando a voz lá no fundo. Se tiver uma coisinha errada pra ir lá, entendeu? Enfim, então é muita gente, lidar com pessoas e tal. Aí eu cansei uma época, cansei mesmo. Falei, cara, eu vou ficar um pouquinho tranquilo. Vou trabalhar só online. Porque nessa época já tava funcionando, né? Aprendi isso, trabalhar online e tal. E eu decidi voltar esse ano com online, com presencial. Na Life aqui, eu entrei em contato com o pastor. E o pastor, vamos fazer isso aí pra trazer a comunidade, uma galera da igreja também e tal. E funcionou, e deu certo. E eu voltei e eu amo fazer isso aqui. É o que eu mais amo mesmo. Divisão de voz. Você gosta de trabalhar com presencial? Eu gosto, cara. Eu gosto. O online é meu mercado, é mercado, né? Então eu preciso trabalhar e tudo mais. Eu tenho empresa, tenho uma agência de marketing também. Foi acontecendo. Só que eu não consegui abrir mão, ficar sem o presencial, principalmente em grupo. Porque eu amo isso. Tipo, cara, se eu venho pra aula assim, meio animado, meio triste ou meio cansado, estressado, eu saio dela assim, ó, pra outra coisa, entendeu? Vamos de novo. Verdade, me revigora. De tanto amar aquilo. É confirmação de propósito, né? Exatamente. Exatamente. Já aproveitando que tu já entrou nesse assunto aí, dá uma dica pro pessoal que vai assistir aí, em relação a dicas, né? Tem gente que fala, minha voz não é boa pra cantar, não dá pra mim, isso não é pra mim. O que você tem de dar, que você tem pra dar dica pra esse pessoal aí? Cara, ó, eu posso falar do meu coração com toda sinceridade. Eu nunca vi um cantor que fez tudo que eu pedi pra ele lá e a voz não mudar. Porque mudar a voz é eu falar pra você, por exemplo, Lucas, você pode cantar mudar a sua voz. Você canta? Não canto. Não, por exemplo. Por que você não canta? Acho que já respondi. Entendi. Não, beleza. Ó, a maior parte das pessoas não acreditam que pode cantar. Porque cantou errado algumas vezes, pô, então é isso que eu sou e acabou. Só que comigo foi diferente. Eu nunca pensei, cara, tem uma coisa que eu quero fazer que eu não consigo. Porque assim, eu não por algum motivo, Deus quis que fosse assim, ó. Eu vejo algo, cara, caneta legal, cara. Caneta não, caneca. Legal, quero fazer uma. Como? Não sei, vou procurar no Google, vou dar um jeito. E aí cantar foi a mesma coisa. Como é que a pessoa faz aquilo? Deixa eu ver e tal. Ela faz um negócio vibrando a voz no final, eu ficava... Aí eu percebi que eu conseguia fazer, só que sai meio errado. Falei, cara, ela faz certinho, faz bonitinho ali. Então, todas as ondinhas tem que ficar igual. Então, eu cobrava de mim fazer o mais correto possível ouvindo. Então, se você entender que cantar é você, de fato, imitar um som. Porque assim, se você faz aula comigo, você tem que imitar o som que eu te passo. Faz Pra que essas ondinhas? Pra colocar no final de uma frase. Se eu cantar pra vocês, por exemplo, com minha voz, essa voz aqui. O único que é digno de receber. Beleza? Voz comum, normal, nada de diferente. Mas se eu fizer, o único que é digno de receber
o final já é diferente, já chama atenção por algum motivo. Mas se eu pego essa voz e mudo a voz aqui, por exemplo, eu vou ajustar aqui pra trás, vou fazer outra coisa com a voz. Essa mesma voz que era o único, eu não tô mudando. Você viu que eu cantei aqui com o mesmo timbre falado. Ao único que é digno, ao único que é digno de receber. Eu já mudei. Eu tenho um fechamento diferente. Lá na minha prega vocal, tem que estudar, né? Eu ajusto o som lá atrás, aquele som de bocejo, por exemplo. Eu vou colocar esse som. Eu vou colocar definir mais as notas. A honra e a glória, a força e o poder, a honra e a glória, a força e o poder. Viu? São vozes diferentes, mas eu preciso ajustar essa voz. Então, todo mundo pode cantar, de fato. Se a pessoa canta, todo mundo... se ela fala, na verdade, ela vai conseguir cantar. O que diferencia é o tempo que ela vai ter de aprendizagem, até conseguir ter aquela voz bonita que a gente espera, né? Só um minutinho. À vontade. Até ela ter aquela voz bonita que ela espera. Tem gente que a gente fala, pô, a pessoa tem dom. Ela tem uma aptidão física, pô, ela tem um intelecto que raciocina fácil. Eu falo pra você, faz, sei lá. Não, tá cheio aqui. Valeu, obrigadão. Eu tenho um intelecto que, pô, explico algo pra você, pô, é isso então, e já consegue reproduzir. Tem uma coordenação motora também. A coordenação motora tem a grossa e a fina. Grossa para grandes movimentos, fina para pequenos movimentos. Por exemplo, estica a sua prega vocal. Pô, não sei nem como fazer. Como que eu vou esticar? Não vejo ela. Então você tem que ter uma coordenação para fazer isso. Saber como é executar isso. Então, se a pessoa tem essa facilidade, ela tem o que a gente chama de talento. Eu explico, você escuta, seu corpo obedece e executa rápido. E tem gente que é devagar para muita coisa, normal. Eu sou devagar, por exemplo. Você falar, Wesley, para fazer embaixadinha é assim. Falou, vem. Não adianta. Eu tentei aqui em Curitiba mesmo, ano passado. Fui pra escolinha. Ó, escolinha, velho. Com 28 anos, escolinha de futebol. Mas era tipo, era um personal ali e tinha aula. Mas você gosta de futebol? Cara, não, mas é tipo assim, eu tô numa conversa aqui, não sei se vocês gostam, mas todo mundo fala futebol. Eu não sabia até esse ano o que era Campeonato Brasileiro. Eu não sabia nada, tá ligado? Eu a vida toda, quando eu entrei na música, era música, acorde, graus, intervalo, tudo. Você emergiu na música. Dediquei muito. E, cara, é uma vergonha, realmente. Agora eu sei o que é Série A, por que vai pra Série B. Agora eu sei como que volto pra Série A, entendeu? Agora eu saquei, entendeu? Legal. Eu não sabia, velho. Então, eu não tive facilidade pro futebol, pra esporte, por exemplo, porque eu não busquei isso. Mas se eu comecei a jogar futebol com os amigos da igreja, mas parei também, não consegui. Mas eu comecei já a fazer gol, entendeu? O que tava rolando? Eu comecei a treinar. Então, eu tava evoluindo. Só que eu percebi, cara, minha evolução tá muito lenta, comparada a um cara que desde criança, pô, nasceu ali, primeiros meses, já tá com bola, já faz gol ali na perna do pai ali. Mas é um bebê, entendeu? Já consegue pegar o negócio. Eu pensei, cara, o que eu sou bom? Então eu vou em cima disso. Aí tô focando hoje em coisas que eu sou um pouco melhor. Entendeu? Ah, que legal. Essa questão de aula, né? Eu tô fazendo aula com você aqui na igreja. Cara, e a aula é muito top. E eu já cantava, né, ali desde criança eu cantava e tal. E aí eu canto na igreja ali. Só que quando eu comecei a fazer as aulas, eu achei, cara, muito difícil pra mim. Até eu falei pra você, cara, que difícil, mano. Eu sei lá, acho que eu vou desistir. Até falei pro Jorginho, eu vou desistir, cara, porque eu canto desde criança, eu nunca fiz aula, a primeira vez que estou fazendo, mas eu canto desde criança e eu nunca vi essas coisas. Questão, como você falou, de usar o palato mole ali, de abrir a voz, cobrir a voz pra fazer um fundo musical, assim, pro cantor principal e tal. E eu achei muito complicado. E até na hora mesmo que, não sei se você percebeu, que agora eu sento na tua frente ali. Porque eu sei, se eu tá errado, eu sei que você vai falar pra mim que eu tô errado. Por quê? Eu ficava lá atrás e você falava bem assim, ó, tem alguém fazendo aí um oitavo abaixo. Eu falava, cara, não sou eu, mano. Não sou eu que tô fazendo. Não sou eu. Mas tinha 2, 3 caras na minha frente. Eu falei, cara, mas não sou eu que tô fazendo. Então foi o seguinte, eu vou pra frente, porque se eu estiver fazendo um oitavo abaixo, ele vai falar na minha, né? Vai falar pra mim ali, pra mim arrumar já. E eu percebo assim que, cara, eu evolui muito. Porque a primeira aula foi difícil, a segunda aula foi difícil, a terceira aula mais ainda. E a quarta aula eu já comecei a pegar a questão das manhas ali, né? E pra galera que, tipo assim, nunca fez aula, o que você indica, assim? Né? Agora, nesse momento, hoje, não sei se teu carrinho tá aberto, né? É um curso muito top. Acho que a galera precisa conhecer, né? Mas, assim, pra quem nunca fez aula e pensa que já sabe cantar tudo, o que você fala pra uma pessoa assim?
Cara, você falou do carrinho. Não tá. Fechou. Na verdade, Então, sim, tem, Já tem, perdeu a tem, oportunidade, então. tem algumas vagas, mas assim, tem muita gente já no suporte ali falando, cara, eu quero, espero só segunda, então não vai ter mais vaga, talvez, quando saia aqui o podcast. Mas você pode ir lá no site, que é wesleymoreiravos.com.br, vai ter uma lista de espera, você entra lá se você quiser fazer aula comigo. Mas a primeira coisa é um lance meio coach, assim, meio coach da internet, tá ligado? É acreditar. É verdade, é acreditar, de verdade mesmo. Quando eu comecei no marketing, por exemplo, eu vi o negócio, cara, não é pra mim. No tráfego, por exemplo, ali, tráfego pago, anúncios e tal. Eu falei, cara, meu Deus, que esse negócio de BM, de pixel, não entendia nada, cara. Mas eu falei pra mim, assim, cara, eu vou ter que aprender esse negócio. Então eu vou fazer esse negócio. Então eu precisei, cara, eu vou fazer esse negócio. Igual você fez. Se você desistisse na primeira aula, é continuar da mesma maneira. Você viu, a primeira foi difícil, a segunda difícil, a terceira piorou. Por que que acontece isso aqui? Na vida, tudo precisa piorar pra melhorar, tudo. Tudo. Você vai ver, na sua vida tudo melhora pra melhorar. Então, você escuta o negócio, pô, não entendi nada. Pô, não entendi nada ainda. Acumulou aqui, ó, pô, não entendi nada mesmo, hoje tá difícil. Só que num quarto período ali, você percebe, opa, tô me familiarizando com esse termo, com esses termos, com esses sons. Então, quando você insiste em algo, aquele algo fica natural pra você, natural. Então, você tem que repetir. E assim, eu não vou ser hipócrita em dizer, cara, que eu vou ter a solução pra você. Vá pra internet, vai pro Google ali, ó. Pro YouTube, se quiser, pro meu canal, tem conteúdo gratuito lá, Wesley Moreira Voz, pesquisa como cantar afinado. Tem uma aula lá pra você que você vê os comentários das pessoas. Pô, consegui cantar afinado. No vibrato, como fazer vibrato. Tem gente que não sabe fazer vibrato, nunca fez, e com um exercício, de verdade, um exercício, conseguiu fazer. Porque se consegue gratuito no YouTube mesmo e já começa a ter resultado, entendeu? É isso aí. Massa. É isso aí. E o teu curso online, ele é ao vivo ou ele é gravado? As duas coisas. As duas? É gravado e tem as mentorias ao vivo. Além disso, tem suporte também individualizado. Parece um pitch de vendas, né? Mas aproveita. No meu treinamento são aulas gravadas ao vivo também, pra tirar dúvidas e eu mostrar, você mostrar e tal. E tem suporte individual no Telegram. Você pode gravar um vídeo ou gravar áudio. É assim. Eu vou dizer pra você, não é assim não, é dessa maneira. Evolui dessa maneira, faz isso. Vai pra aula lá, aula tal. Então tem um acompanhamento mesmo ali durante um período, durante um ano. Um ano? É. Ó, legal. É, legal. É, porque isso aí que o pessoal tá falando, né? É tipo um curso pra ensinar o cara a ganhar dinheiro, que você vai pegar ali e às vezes vai torrar. É um curso pra vida, né? Uhum. Então, se a pessoa, ela quer cantar na igreja, ou até mesmo quer cantar em outro tipo de lugar, porque aqui com a gente tem umas pessoas que não são da igreja e cantam fora, né? Uhum. Não sei, acho que tem, né? Tem. Tem. Então, cara, é pra quem tá cantando na igreja, tem que ter esse curso. Porque quem faz back, né? No meu caso, antes, né? Fazia back e não dividia a voz correta, não tá fazendo um back legal, Uhum. né? Igual você falou, que você não nasceu com o dom, você desenvolveu, né? Uhum. Fala um pouquinho pro pessoal nessa questão de desenvolver o dom, assim. Desenvolver o dom, o que eu sempre falo, cara, eu sempre fui bom em lógica. Então, eu observo, eu abro, por exemplo, nunca abri um celular, mas assim, eu abria um som, alguma coisa, meu pai eu abria. Como é que é isso aqui? Então é isso. Desmontava, deixa eu ver se eu aprendi mesmo. Montava de novo. Ah, funcionava. Então, eu ficava calculando como é que faz. Então, se você parar para observar como a pessoa da sua frente, a pessoa do lado faz aquele som, você vai começar, cara, então acho que se eu fizer um som parecido, eu vou conseguir cantar. É bem óbvio mesmo, tipo, faz um som assim, por exemplo. Canta assim. O único que é digno, renova-me, Senhor Jesus. Sua voz já fica mais bonita, entendeu? Você vai falar assim? Não vai falar assim. Mas pra cantar você pode. Por exemplo, entendeu? Então você vai começar a observar as pessoas. A segunda coisa, eu sempre falo, na verdade, tem 3 coisinhas aqui, ó. O segundo tópico aqui envolve 3 etapas. A memória, percepção auditiva. Se você não para ouvir música de forma ativa, o que é ouvir de forma ativa? É parar só pra ouvir. Igual o músico aqui. Você toca, né? Uhum. Você toca o quê? Violão, bateria. Violão, bateria. Pô, tem que tirar uma música ali. Você tem que parar pra ouvir os acordes ali. Você tem que ouvir e tal. Mas o cantor tem um mau costume de ouvir lavando louça. Ouvir dirigindo, tirar música indo pro ensaio. Não. Você tem que fazer igual um instrumentista. Por isso que o instrumentista, eles ficam bons. E se destacam. Tipo, o guitarrista começa... Como é que faz aquilo que o cantor não consegue fazer com a voz? Qualquer cantor que vai se destacar na voz é porque parou para estudar, entendeu? Parou para observar. Então você escuta ali a música de forma ativa, para escutar.
E aí trabalha a sua percepção auditiva. Segunda coisa, tem que ter uma memória musical. Memória musical é aquilo que você tá fazendo um sol ali, quer ir pro Mi menor, alguma coisa diz pra você, deixa eu fazer um Si maior 7. Porque eu ouvi alguma música aqui, tem um repertório de acordes aqui que pode funcionar. Aí você faz ali um 2-5-1. O que é 2-5-1? Cara, eu já fiz várias vezes que eu sei em todos os tons, por exemplo. Então você tem repertório aqui, ó. Você tem memória musical, referências. E aí eu falo pra cantor, por exemplo. Cara, não tem como você cantar igual o Leonardo Gonçalves se você escuta o Gederson, tá ligado? Gederson, entendeu? Ó a referência, entendeu? O que você tem na sua cabeça? Você tem o Gederson, cara. Eu não pude deixar de rir. Não, tudo bem, tudo bem. Não tem como você ouvir o Gederson e querer cantar igual o Leonardo. Tem que ouvir o Leonardo muitas vezes, entendeu? E pior, o Leonardo só é desse jeito porque ele ouviu várias outras pessoas que são melhores que ele. Então, no máximo, você vai cantar parecido com algumas coisas com o Leonardo. Então, o que eu quero dizer? Pegue boas referências, grandes referências, entendeu? Para ter repertório aqui. O terceiro pilar aqui é a memória muscular. Não adianta ter um bom ouvido, não adianta ouvir coisa boa se você não reproduz, se o seu músculo não tem memória. Quando você, por exemplo, vai dirigir, primeiros dias ali de autoescola e tal, meu Deus, embreagem, primeira marcha, segunda, volante, vira, não sei o que, seta, e, nossa, retrovisor tem que olhar, é muita coisa. Mas passando o tempo, você faz aqui tranquilo. Você tem memória muscular, seu corpo obedece sem você raciocinar. Tá no automático. Isso cientificamente a gente chama de conexões neurais. Você tem um neurônio, tem outro neurônio, outro aqui, eles não têm interligação com o outro. Quando você repete tanto aquilo, eles têm ligações um com o outro que dá comando acelerado pro seu músculo. Eles obedecem com mais facilidade. Então, é o lance de repetir. Só repete. Repete qualquer coisa que você quiser que você vai ficar bom naquilo. Repete. Ou no máximo, repete qualquer coisa ruim que você ser ruim naquilo. Pode ficar tranquilo, entendeu? É só repetir. Algo que vai dar certo. Ou dar errado. E assim, na questão, eu quero chegar e já quero cantar. Isso é válido ou precisa fazer como se fosse fazer algo antes pra cantar? Cara, tem que aquecer a voz. Tem que aquecer. Inclusive, a gente vai cantar daqui a pouquinho, né? Vai cantar com a galera. A gente vai ter um período de aquecimento, principalmente em grupo. Voltando pra solo. Pensa o seguinte. A gente vai participar todos aqui de uma maratona, de uma corrida, sei lá, de 5 km. Básico. Não é muito, mas já cansa. 5 km. É 7 horas da manhã. Você chega na pista lá pra poder correr às 6h55. Mas você fez nada, você acordou atrasado, já pegou suas coisas e tal, vai correr. Você vai chegar até o final? Bem provável de não chegar. Você não alongou, você não aqueceu, não preparou seu corpo. Pode dar cãibra, lesão, alguma coisa na articulação que você não está preparado. Sede dá certo. É esse o lance que os cantores não pensam. Porque pode dar certo, com certeza. Só que você repetindo esses hábitos vai dar certo por muito tempo? Tipo, cara, o Neymar. Jogador de alta performance. Eles treinam, aquecem, se preparam, tem preparador físico, preparador, tudo. Mas ainda assim se lesionam. Imagina o jogador de futebol que vai ter a mesma intensidade que eles e não se prepara. Pô, vai ter 1 milhão de problemas, entendeu? Então, o aquecer ou preparar a voz é evitar ou adiar um problema. O problema acontece. Que tipo de problema? Cara, eu vou ficar rouco. Eu fico rouco, normal. Sou professor, dou aula, aqueço, treino todo dia, literal mesmo, com despertador e tudo mais, todo dia. Mas eu vou ter rouquidão algum dia. Só que eu tenho menos frequente do que as pessoas que não treinam. As pessoas chegam pra mim, Wesley, eu, fico rouco no final de semana e fico até a quarta, quinta. Eu sei, é isso. Ele, como você sabe? Eu sei o que aconteceu, entendeu? Só que eu fico uma vez por mês, 2 vezes por mês, e um pouquinho. No mesmo dia, no outro dia tá ok, ou no mesmo período. Às vezes de manhã eu tô rouco, faço uns negócios, à noite tô bem, entendeu? Então é esse lance do preparo. Tem que se preparar, entendeu? Top, hein? É isso aí. Que massa. E vocês têm música autoral? Cantam ela? Assim? Aham. Temos, inclusive, a gente vai cantar um trecho da minha música autoral aqui. Contemplação. Escuta em todas as plataformas digitais. Muito top. Contemplação, Wesley Moreira. A gente vai lançar uma segunda agora. Acho que novembro, ou final de outubro ou novembro, a gente está ainda trabalhando nisso. Mas esse ano sai a minha próxima e a primeira da Fran. Vai sair esse ano também. E a partir daí, né, só um monte. Já tem um monte engatilhado, um monte já. Que bom, glória a Deus. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém. Aí. E a Fran também, então, tá junto 100%. Tá né? junto sempre. Que legal. É isso aí, né, gente? Tem mais alguma coisa que você tá... Eu acho que é isso, porque já tá em cima do ensaio, né? 4h30. Aham. Não sei se a gente... Assim, só pra
toda a sua vida aí de experiência. Só pra finalizar aí, com toda a sua experiência e toda a sua história aí que você passou aí, o que você tem de conselho pra dar para o pessoal aí que tá assistindo? Cara, tanta coisa. Deixa eu ver. Mas a primeira, cara. Primeiro pensando, independente se é cantor ou músico ou não. O que Deus te prometeu é seu e ninguém tira, ninguém tira. Teve coisa que ele me prometeu quando eu era muito novo. Quando eu ia na Deus e Amor antes ainda com minha mãe, mas eu não era cristão, nada. Só ia, assim, porque ela desligava a televisão em casa, a televisão era alta, eu não podia ficar em casa. Aí eu tinha que ir pra igreja com ela. Aí eu ia. E aí uma irmã falou pra mim um dia, você vai ser um grande homem de Deus, você vai influenciar pessoas e você vai viajar por nações e não sei o que. Sim, a gente era miserável assim mesmo, não tinha até alimento em casa. Meus 8 anos, mais ou menos. Imagina. E assim, eu era criança, Tá bom, né? ok, beleza, Tá, vou beleza. pra casa, assistir minha TV. E tal, só que muitos anos depois, eu trouxe essa consciência pra mim. Deus prometeu isso e cadê Deus? Cadê? Viajar, não saí nem de São Paulo. Quero viajar, enfim. Mas, brincadeiras à parte, mas Deus prometeu isso. E assim, hoje, por exemplo, tenho muitas pessoas que me acompanham, muitas pessoas. Por exemplo, ontem teve como chama? Esperança Curitiba, do Will Graham, que é o neto do Billy Graham, ele veio aqui e tal. Eles convidaram a gente, eu e a Fran, pra gente poder divulgar as redes sociais, a gente foi nas comitivas, tivemos com o Will Graham antes, conversar, tentar perguntar alguma coisa em inglês e tal. Tipo, teve um espaço VIP ali pra algumas pessoas e tal. Mas o que eu quero dizer? Eu fui lá no evento, a gente tava lá pra cultuar mesmo, e assim, chegou algumas pessoas pra mim, eu estava lá, e uma pessoa falou, nossa, ele lá do YouTube, peguei sua música lá pra cantar na minha igreja, que eu faço kits vocais no YouTube. Aí outro cara chegou assim, até engraçado, chegou tremendo, perdão, eu e da Fran. Nossa, você tá aqui, deixa eu tirar foto. Eu falei, misericórdia, que é isso? Para com isso, irmão, vamos tirar foto aqui, tá tudo certo, vamos, tiramos foto. Aí outro cara, tipo assim, sussurrando, é dele, não sei o quê. Um negócio assim, sabe? Então hoje, graças a Deus, Deus soprou nosso nome, sabe? Soprou o nosso trabalho. Não por nós, não por vaidade só, mas principalmente pela mensagem daquilo que a gente tem pregado, pela mensagem de Deus, sabe? A gente tem ensinado e influenciado inúmeros grupos de louvor, inúmeros. Sim. Muitos grupos de louvor falam pra mim na rede social, olha só, a gente fez isso porque você falou. Eu falei, nossa, hoje eu vejo o poder daquilo que eu falo na internet, sabe? Não por mim, quero que vocês entendam, não é por mim, é aquilo que Deus fez, porque Ele falou, Ele prometeu. Então hoje eu tenho voz, eu posso falar. Gente, eu falei um dia, gente, eu vou voltar pra academia, eu preciso emagrecer e tudo mais, isso aqui. Na mesma semana, um monte de gente manda pra mim, voltei pra academia, voltei, não sei o que. Só pra vocês verem, cara, então... Poder da influência, né? O poder da influência. Então, se Deus falou que vai fazer algo, Ele vai fazer. Depois disso, a gente já andou por 12 países, cantando, ministrando, fazendo workshop. Então, tudo, ou boa parte do que Ele prometeu, Ele cumpriu. Ele tem muitas outras promessas. Então, se Ele falou algo pra você, só espera. Mas espera caminhando. Assim como Abraão. Ele falou, Abraão, pega as suas coisas, pega a sua esposa, sai da tua parentela e vai. Ele não falou, olha, vai para Paraná, vai para Curitiba. Ele falou, vai. Aí Abraão, pra onde? Vai. Só no vai. meio do caminho ele fala, não, vira um pouquinho pra direita. Não, vira um pouquinho pra esquerda. Mas só anda, entendeu? Igual o Waze. Sai do seu portão, aí o Waze vai direcionando. Foi pra rota errada, ele ajusta e tal. É isso aí. Que massa. Glória a Deus, glória a Deus. E eu queria falar um pouquinho rapidinho também dessa questão que você falou do pessoal que achar que é pra Deus, tem que ser pode ser de qualquer jeito, né? Porque Deus olha o coração e tal. E eu acho que isso que você faz, assim, de abrir, não só pra igreja, né? Mas abrir pra outros, é um meio de evangelismo, inclusive, né? Como também é um quebra desse paradigma, né? De que tudo pra Deus não tem que ser, mas pode ser de qualquer jeito, desde que você esteja fazendo de coração e tal. Queria que você comentasse um pouco disso. Cara, eu tava conversando com a Fran ontem, inclusive. Ontem. Estava conversando sobre isso. E eu falei, pra Deus, pra ela e pra mim, eu não sou juiz de ninguém. Eu não sou juiz seu ou meu ou dela ou de qualquer outra pessoa. Não vou eu dizer, cara, você tá apto pra adorar a Deus ou não. Não sou eu essa pessoa. Eu vou trazer, e se eu puder fazer você falar o nome de Jesus, é meu papel. Fazer com que você conheça, não importa como está a sua vida. Então,
O lance de eu ensinar até a música, a arte da música, a beleza da música, para evangelismo, é isso que eu preciso. É isso que Então, o que eu faço? Nós fazemos alguns movimentos, eu dou a aula para, se é crente ou não, vem pra turma. Mas aqui a gente vai cantar música cristã, a gente vai cantar e falar de Jesus. Você aceita? Bora. Tô nem aí sua religião, você vai falar de Jesus. A gente vai pra rua falar de Jesus para outras pessoas. Você acredita em Jesus ou não? Mas você vai falar de Jesus. Entendeu? Esse é meu papel. Então a gente vai, ministra, etc. E influenciar as pessoas também, principalmente da igreja, e não só, mas principalmente da igreja, que não é que é para Cristo, é para Jesus que eu devo fazer de qualquer maneira. Eu preciso me dedicar. Não para fazer com que Deus receba. Olha, Deus, estou entregando a minha melhor divisão de voz para você. Me valoriza. Não é esse, entendeu? Olha, Deus, eu estou me dedicando. Então, se você quiser me usar, me use. Eu estou assim como uma faca afiada. Eu falei semana passada no lançamento. Falei pra galera. Sabe aquela faca que fica no fundo da sua gaveta? Ela não tem corte. E você não pega pra cortar nenhum papel. Às vezes a gente é essa faca. E a gente quer, me usa. Mas que preparo você tem? Mas sabe aquela faca que não é nem pra cortar pão, mas você corta porque é melhor? Não é nem pra cortar carne, mas é a faca de serra ali que tem o melhor corte. É afiadíssima, é linda. Você usa pra cortar ela ali, entendeu? Você usa ela pra cortar. Então, seja como essa faca, preparada, disponível. Você está preparado se você se capacita, entendeu? E eu vou encerrar. Eu gosto de falar, irmão. Falando. Pode falar mesmo. Na parábola dos talentos, fala sobre um que ganhou 1, outro 2, outro 5. E aí o que acontece? Por que cada um ganhou algo diferente? No mesmo versículo, no mesmo livro ali, capítulo, fala que cada um ganhou conforme a sua capacidade. Então, quem se capacita? A gente. Então, você não pode reclamar para Deus de algo que você tem hoje, porque lá atrás, a outra parábola, lei da semeadura, você não plantou lá atrás, entendeu? Amanhã você vai receber algo correspondente ao que você plantar hoje. Então, a vida é essa, entendeu? Então, como você está se preparando hoje? É um grande preparo para um futuro. Como você está se preparando para o reino? Está capacitado e tudo mais? E aí, por que então se preparar? Por que ensaiar? Porque lá no Inici, a gente ensaiava, assim, sem exagero para o musical, umas 8, 9, 10 horas por dia. Nossa. Sem exagero nenhum, assim, não é exagero mesmo. Estava eu lá. acredito, sim. Só que, assim, era outro esquema, tinha como se alimentar lá, sabe? Era outra pegada. Entendo a realidade das igrejas. Sim. Super entendo, mas tinha um outro tipo de investimento, né? Exatamente. Só que eu vi acontecer. Eu trabalhei no musical, eu ensaiei as pessoas, eu estive lá, sabia todas as músicas, o roteiro e tudo mais. Fui assistir alguns meses depois a peça, eu já estava em Curitiba, voltei lá para levar a Fran para assistir. Eu chorei, me impactou, eu quase aceitei Jesus de novo, porque é muito forte. E assim, é quase impossível um não cristão não conhecer Jesus, não se impactar ali, sabe? Porque tem uma dedicação, tem um belo, e as pessoas querem hoje tirar o belo de Cristo. Então tem que ser de qualquer maneira, não fazer o mais abstrato possível, sabe? Canta de qualquer jeito, 3 acordezinhos, não sei o que, não precisa muito ensaio, não é assim, se dedica, faz bonito, porque tem alguém ouvindo. Imagina eu tô cantando, renova-me, Senhor, e a pessoa ouvindo ali, falando, não, o que tá acontecendo? As pessoas estão ouvindo. Então se você faz um som bonito, com uma mensagem, com um som, que é outro assunto, a pessoa tem que se dedicar, mas é outro assunto, falando de assunto técnico aqui. Sim. Se a pessoa se dedica, a pessoa fala, nossa, que bonito isso aqui, vai prestar atenção na letra, vai ouvir, Deus vai falar, entendeu? É isso. Cara, não sei se massa. eu respondi. Respondeu. Queria ficar conversando mais aqui também. Poxa, eu também. Então. Mas é isso aí. Cara, muito obrigado pela conversa, pela presença e aceitar o convite, né? Imagina. E acredito que, igual você comentou, né? Todo esse esforço, todo esse desempenho, né? Que o próprio Giovannici, né? Fazia e faz. Né, o impacto deles, né, o impacto do evangelho que eles produzem e que você também produz, cara, no reino é enorme, cara. É enorme. Deus honra e é tudo para honra e glória do nome do Senhor também, né? Amém. Cara, se quiser deixar mais alguma mensagem, pessoal? Acho que é isso aí. Me sigam lá nas redes sociais. Você que é músico, se dedique. Você que está esperando uma promessa se cumprir, só espera que vai se cumprir. É isso. Show de bola. Gente, não se esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar com sua família, com seus amigos. Nos seguir nas redes sociais, o QR Code vai estar aqui. E lembre-se sempre, Jesus Cristo é o Senhor, Lifehouse, life em sua vida. Amém.